dados dos podcasts, né? Então eu já fiz uma série aqui demonstrando o maior podcast, né, que a gente sabe que é o Flow, se a gente não tem a menor dúvida, né? Então esse videozinho eu fiz um acumulado e agora a gente vai dar uma olhada no mensal, né? Como que é as views mensais desses podcasts, né? Antes da gente ver de fato a análise, eu vou precisar explicar algumas questões que elas podem ser confusas, porque, por exemplo, esse dado inicial aqui de 2020, ele é o fechamento de dezembro de 2019, né? Então, a partir do momento que eu der o play, ele vai demonstrar a diferença entre o que estava no início de janeiro até o final do mês, né? Então ele vai efetivar com o total do mês aqui, certo? Só que daí o que acontece? Se vocês verem aqui em março, quando eu dou play, ele está diminuindo, né? Então o gráfico está diminuindo. O que isso significa? Significa que abril, né, fechou o mês com um total de views de 3 milhões e pouco, e no mês anterior 9 milhões. Então isso é normal, vai diminuir o gráfico, tá? Antes da gente começar aqui de fato com o gráfico, vamos dar uma olhadinha na veracidade desses dados, né? Porque os dados são importantes. O Monark está sofrendo um pouco com a questão dos dados, então bora dados. Como que eu tenho essas informações, né? Como que eu coletei esses dados aqui? Para quem viu meu videozinho e como eu produzi isso aqui, tem o do desenvolvimento dele, que demonstra como eu busquei esses dados. Mas, basicamente, é esse cara aqui que extrai os dados de uma API do YouTube e tudo mais, né? Até eu vou deixar aqui rodando uma carga que eu estou buscando os dados dos cortes do Flow, né? Então eu vou deixar rodando aqui enquanto a gente vê esse vídeo, né? Aqui vai mostrando os cortes. Primeiro ele faz uma validação para ver os dados, depois ele coleta os dados. Beleza, vou deixar rodando aqui porque depois vai ter um outro videozinho que eu vou lançar mais tarde relacionado aos cortes. Mas vamos lá. O que a gente está vendo é o mensal. Então eu extraio esses dados, né? E daí eu armazeno essas informações aqui. Estou gravando esse vídeo aqui no dia 8, né? Eu extraí esses dados às praticamente 7 horas, né? Então eu peguei como exemplo aqui para nós ver os vídeos que a gente extraiu os dados do mês de junho, que poucos dias, e dá para nós conferir, né? O total do mês de junho foi praticamente 6 milhões de visualizações, né? Até deixei uma imagenzinha aqui para a gente comparar os dados, né? Quando eu extraí e alguns minutos depois da extração já gerou algumas diferenças, porque é natural, vai ter visualizações, né? Então, como que funciona isso? Aqui 690 mil visualizações. Aqui o mesmo vídeo, vou pegar aqui, né? Então o Fábio Giga, 690 mil visualizações, com uma diferença de uns 300 visualizações, que é natural. Então dessa forma eu tenho os dados, né? Então com os dados eu consigo construir esse indicador e a gente pode acompanhar ele. Eu vou colocar ele rodar aqui, a gente vê até o fim e depois eu faço alguns comentários, beleza? Então vamos lá. Vou deixar vocês ouvindo aí a música tema do Flow.
Show! Concluiu maio 2021, 61 milhões de visualizações. Claro que não tem todos os podcasts, eu peguei os mais conhecidos aqui. Mas vamos olhar os dados. Isso que é interessante, ver os dados, né? Primeiro ponto, eu acho que o que é o mais interessante a gente ver em que momento, né? Em que momento aí do tempo teve mais visualizações no total. Qual que foi o ponto máximo da soma total de visualizações dos podcasts, né? A gente viu que chegou perto de 65 milhões no mês, 70 milhões, né? 73, 75. Aqui, né, novembro de 2020, 75 milhões de visualizações de todos os podcasts, né? Bacana, esse foi. Vamos ver se chegou mais alto que isso. Chegou em janeiro, né? Janeiro, terminando janeiro, né? 83 milhões de visualizações. Bacana, isso aí é uma margem interessante, né? Então esses foram os dois pontos mais altos, entre 70 e 80 milhões. Falando um pouco do Flow em si, vamos olhar em que momento da história aqui o Flow alcançou a marca do seu pico de visualizações. Acredito que foi setembro de 2020, 40 milhões de visualizações em um mês, 43 ali, vamos ver se tem algum período que ele atingiu maior que isso. Acho que não. Para trás não. Então 43 milhões foi o máximo que foi alcançado. Bacana, né? Muito legal. A gente pode dizer que no momento atual o Podpah ele tá maior que o Flow, né? Mas na verdade o Flow só tá descansando, né? Ele passou muito tempo sem concorrência nenhuma. Daí é interessante que ele deixe mais alguém no topo, assim, pra ele ser humildão, né? Tá certo. É isso aí. Show de bola, gente. O que eu queria mostrar era isso aí, era essa análise. Daí até vamos dar uma olhadinha aqui nos cortes, ó. Opa, tô coletando dados dos cortes, do Flow, né? Com isso aqui eu tenho um outro indicador que eu tô construindo aqui, ainda não está concluído, que é uma análise de cortes. Interessante, hein, Monark? Análise de cortes. Mas é isso aí. Muito obrigado, galera. Salve, salve família aí, pro pessoal do Flow. E aquele abraço. Valeu!